Bom, senhoras e senhores, disseram que eu estou ao vivo aqui. Vamos esperando o pessoal chegar. Provavelmente alguém já chegou e eu não vi. Já desejo boa noite, quer dizer, boa tarde ainda. Estou aqui ocupando o canal Sementeira. Olha só, vocês pensaram que era a Emily que ia estar aqui, ó. Surpresa. Para o bem e para o mal, né? É isso. A gente vai fazer um. Estamos fazendo nessa semana uma espécie de esquenta, né, do que vai ser o ciclo que começa sexta-feira, senhoras e senhores. É isso. É Suzana que já entrou aí, tudo certo. E nesse esquenta dessa semana, cada dia a gente vai fazer uma entrevista com aqueles que estão é, participando das apresentações artísticas, né? Mas eu vou chamar quem a gente vai ter que chamar hoje, né, para já ir conversando sobre tudo isso aqui na presença agradabilíssima de um dos artistas convidados para o ciclo, que é o Dica, Dica L. Marques. Vamos usar aqui, ó, como é que a gente faz? Solicitar. Ah, Dica, se você mandar o convitezinho aí já ajuda, viu? Se tiver aí online. Cadê? Vamos procurar aqui. Mais. Achei já, mano. Vamos esperar agora esses momentos de convite, de não convite. Daqui a pouco a telinha divide. Tem um círculo aí. Senhoras e senhores, não é que dá certo esse negócio? Funciona. Salve! Salve, Dica! Como é que você tá aí Tá engraçado porque eu e o Dica a gente trabalha faz muito tempo junto, a gente sempre faz live, mas nunca tem plateia, né, Dica? Pela primeira vez, né? Na Uma história. plateia. Exatamente, né? Bom, para quem tá Plateia é a primeira. chegando, é. Bom, a gente vai conversando aqui, você vai, tem sempre esse delay que parece que um tá interrompendo o outro, a gente vai, né, tentando se aproximar aí do que é esse tempo aí, internet. Mulheres de Mundo, salve! Esse daí é o perfil que a Emily está se encontrando hoje. Ela está com o perfil Mulheres de Mundo. Então, contando para quem. De repente alguém não sabe, indica, porque estamos com o seu perfil aqui, as pessoas, você tem muitos fãs que vão entrar agora e a gente vai começar a conversar sobre o ciclo. Vai ter o ciclo Palavras Mágicas, que vai acontecer na sexta, sábado, domingo e segunda, sempre com conversas com pessoas que eu e Emily começamos a pensar, a convidar e elas toparam. E, além das conversas, apresentações artísticas. Uma das apresentações artísticas é com esse músico, compositor, filósofo, educador, que eu ainda hei de fazer uma biografia não autorizada. Dica L. Marques. Vamos lá, Dica. Mas eu acho que melhor do que eu me apresentar, porque quase sempre é uma cilada, eu te apresentar. Conta aí pro Pô, queria tanto pessoal, ouvir né? essa apresentação, né? Mas conta você, é melhor você contar com as suas palavras, você que lida tão bem com elas. Fala aí pra gente. Eu sou de Karl Marx, eu sou músico, sou educador também, e sou compositor, né? Acho que essa relação com a palavra está muito ligada a esse lugar da composição, né, musical. Apesar de escrever também coisas mais como poemas e tal, mas também geralmente minha escrita tem sido focada nos últimos tempos na construção de música, né? Então é palavra ligada à sua sonoridade, ao som, ao ritmo, à melodia, à harmonia. Então acho que é esse lugar assim que a palavra tem uma presença forte no meu trabalho. E é isso, tô contente de participar do ciclo, de trazer o espetáculo Memória África, que é o espetáculo que eu tenho trabalhado aí nos últimos quase 4 anos já, nesse É, espetáculo. os passos vêm de longe, né, Dica? Nos passos vem de longe. Ele fala de memória, né, mas ele mesmo, o Memória África mesmo, já tem alguma memória, assim, né? 4 anos desde que as músicas foram compostas, né, que foi pensado como um show, e que tem sido apresentado em vários lugares de lá para cá, né? Tem já uma historinha aí. Mas E, é bom, basicamente isso mesmo. não, mas a gente vai conversar, vamos aprofundando nessas questões, tá do Memória África, a concepção, a ideia, dá pra gente tentar entender por que um show de música tá fazendo um ciclo de palavras mágicas, né? A gente conversa.
Mas a gente também vai fazer aqui interação com vocês que estão aqui nos escutando, pessoas presentes, né? Então, qualquer manifestações aqui no chat, estou lendo, gosto de ser interrompido pelos chats. Então, faço perguntas também, curiosidades que tem também, em cima do que a gente for falando e trazendo contribuições, obviamente. Né? Já que a Suzana Diniz já está ansiosa para sexta, Suzana, não consigo nem dormir direito, Suzana. Né? A Simone entrou aqui também, vamos lá, pessoal, comenta, esse tem um delayzinho, mas a gente comenta com o tempo, né? Na hora não é falta de educação, não. Né? A Vânia Carolis também, grande contadora de histórias, a Vivian também está por aqui. Muito bem, vamos lá, continuando. O Wanderson, vi que o Wanderson entrou. Vitor, O salve. Anderson tá aí também, Janaína, o Vitor tá aí também. Salve, Vitão! É isso, é o pessoal da banda, né, Dica? Até que é isso, né? Tem essa parte também, né? Sim, Wanderson, baixista, o Sandro, percussionista. E o Vitão é aluno. O Vitor Tá cumprimenta aí. só o Dica, eu já não sou mais professor dele, daí ele já nem fala oi, Magno, né? Manda só um hehe, Vitor, estamos de olho aí. Mas beleza, Vitão. Mas Dica, conta, enfim, a gente pode começar sobre vários aspectos sobre Memória África, né? É um show, composição, é um musical, como é que você define Memória África? Conta aí, e também que não vai ter o Memória África inteiro no ciclo, né? É só um trechinho do Memória África para a gente começar a degustar, né? Essa degustação, né? Mas conta aí pra gente. Exato. A Memória África, ele é, apesar de ele ser chamado como um show, né? Ele, a ideia quando eu compus assim é que ele tivesse uma espécie de narrativa mesmo, né? Então ele tem esse nome, né? Memória África não é à toa. Ele é um show sobre memória, mas ele não é uma coisa que eu costumo dizer assim, não é uma memória de África, né? Ele é uma memória do que de África chegou ao Brasil e se criou raízes e se tornou fonte nutritiva para gente, para nós que somos negros, fortalecemos nossas identidades, assim, né? Que é tão atacada e são tão atacadas e tão desvalorizadas, né? Nesse mesmo país. Então ele tem um pouco essa proposta, né? De ser de falar sobre essas raízes que se fincaram aqui, culturais, e que nos permitem fortalecer nossa identidade. E aí eu vou falar disso no decorrer do show por várias vias, né? Desde a denúncia às violências que a população negra sofre, até as relações de afeto, até as relações com espaços e entidades que também fortalecem nossa identidade, com pessoas, inclusive, artistas também, né? Poetas, músicos, enfim, diversos outros artistas que foram criando também essas vitaminas, né, para a gente e que hoje a gente pode acessar para se fortalecer, né? Então ele vai trabalhando com essa perspectiva e entidades também, né? Não necessariamente pessoas concretas, mas entidades também, energias da natureza, tudo isso perpassa essa conversa sobre que de alguma forma o show é essa conversa sobre nossas identidades e sobre nossas raízes, assim. Então é uma memória daquilo que foi trazido para cá e que aqui foi ganhando formas, né? E como que isso nos fortalece, assim. É um pouco essa trajetória. E aí vai falar de cabelo, vai falar da poesia, vai falar do samba e de outras expressões culturais, enfim, vai falar dos amores, vai falar das dores, é um pouco por aí, assim. E a palavra é um centro forte, assim, também. Bom, senhoras e senhores que estão aqui presentes, vocês estão verificando que não é por acaso que está tudo dentro de um ciclo chamado Palavras Mágicas, né? É, de novo, só retornando para quem chegou agora, vocês estão pensando assim, a Emily está um pouco diferente. Não, não é a Emily, é o Magno mesmo, né? Para quem ainda também não sabe, né, a gente está dividindo o que a gente ficou até conversando ontem, quem não viu, que quiser, tiver um tempo e curiosidade, a gente até conversou um pouco sobre a palavra curadoria, mas é o que a gente resolveu chamar do que a gente está fazendo, de escolha.
E durante essa semana a gente está conversando sobre algumas escolhas que a gente não vai poder dialogar como a gente dialogou com as pessoas que conversamos, né? Então, é nesse lugar que a gente está trazendo um pouco aqui o Dica hoje, que trouxe essa palavra, né? Começou a contar um pouco sobre Memória África, né? Essa parte das raízes que ficaram aqui, né? Que fincaram aqui, né? E daí trazer a história de ontem, porque o Dica ele está na programação no sábado, né? Sábado à noite, show, música, dançar, mas também não é só dançar, tem que escutar aí o som, as palavras, né? O que está acontecendo, né? Porque são muitas coisas aí. A Emily falando que eu sou irmão gêmeo dela, isso, bem, isso, univeterinos ainda, né? Luzia, boa noite, estamos aqui conversando sobre Memória África, esse que você conhece tão bem também. E o engraçado foi que quando a gente descobriu qual seria a conversa no dia, né, e contando aqui, né, e quando o Dica traz Memória África, vai ganhando um pouco mais de costura, a Lúcia Ana Gomes, o Carlos Barbosa e a Linete Matias, eles escolheram umas palavras, né? As palavras que são palavras mágicas para eles, né? A Lu escolheu mar, o Carlos escolheu diáspora e a Linete escolheu raízes, né? Então, e os três resolveram conversar sobre a palavra pés. E depois dessa conversa tem a apresentação artística de Dica Marx sobre Memória África, né? E você disse aqui, Dica, também sobre essas diversas vertentes, né? Diversas vertentes dessa raiz, né? Que não é só da denúncia, como muitos ainda pensam que a gente só fica fazendo denúncia. Não é verdade, a gente também ama, né, Dica? A gente também tem outras coisas bonitas para se dizer dessa vida, dessa palavra tanto, né? Conta um pouco mais sobre essas vertentes, como é que você costura isso. Então, acho que isso é bem legal, Magnão, você trazer, porque a denúncia, ela tá lá em alguma instância, porque ela também é necessária, e, fazem 500 anos, mas ela ainda é necessária. Mas mesmo ela, né, quando aparece, em algumas canções eu acho que eu sou mais direto nessa denúncia, mas eu acho que tem canções nas quais eu faço essa denúncia através de um trabalho com a palavra mesmo, né? Se a gente pegar a música Liberdade Não Condicional, por exemplo, que é uma música que tem um grande duplo sentido assim nas palavras, né, que são usadas. Enfim, quem assistir vai ver lá. Eu acho que eu também tenho um pouco esse cuidado, né, de não ser uma transposição de um discurso que poderia estar não é um manifesto necessariamente, né, que poderia estar num ato, não é a transposição dessa fala, né, que está ali. Acho que quando tem a denúncia, ela tá trabalhada dentro desse uso da palavra que cria sentidos, que cria localizações, que cria interpretações possíveis, né? Mas também em alguns momentos sim, mais direto, assim. Mas, por outro lado, é isso, né? Eu estou falando de afeto, que eu acho que é um elemento extremamente importante, né? As relações afetivas mesmo entre pessoas negras, como um elemento de fortalecimento também. Estou falando dos orixás, por exemplo, como elementos de fortalecimento, e sempre num sentido bem propositivo e positivo, né? De como que essas entidades ou como que essas relações elas são elementos para a gente se fortalecer, né? Elas são elementos de riqueza mesmo, assim. Então é como que nessa diversidade, que é o cenário que a gente vive, que é o país que a gente vive, onde a gente está em terra inimiga, em alguma instância, como o KLJ costuma dizer, e como que nesse cenário, mesmo diante desse cenário, a gente conseguiu ainda construir belezas imensuráveis, né? Se a gente pegar quase a maior parte da cultura musical brasileira, ela é afro-brasileira, né? E coisas belíssimas que todo mundo usufrui e que é produção negra, né? Que é criação negra, é criação de quem sofreu pra caramba, mas conseguia extrair beleza ainda da vida mesmo diante dessas adversidades. Então o Memória África, acho que ele, em alguma instância, ele só reproduz um pouco isso mesmo, que é parte dessa história desse povo, né? Ele está num lugar de fazer essa denúncia, mas ele está o tempo todo também dialogando com essas formas de resistência que tem muito mais a ver, às vezes, com o riso, com o prazer,
com o gozo também, do que com, o sofrimento nesse lugar paralisante, né, do sofrimento, digamos assim. Né? Acho que essa energia vital da relação, essa energia vital que está presente no axé, né? Essa energia vital que está presente nas rodas de samba, que está presente no assumir o seu cabelo crespo, o seu cabelo cacheado, crespo e tal. Tudo isso são fontes de fortalecimento, né? E de beleza e de alegria muitas vezes também. Apesar de, no contexto, negar tudo isso. Então, acho que mesmo quando eu estou falando de amor, também ao mesmo tempo é denúncia, porque eu estou falando de algo que a sociedade tenta esmagar, tenta o tempo todo não permitir que exista, mas a gente resiste e faz existir. Então, acho que é desse lugar, né? Resiste e existe, né? Acho que é um pouco desse lugar que o Memória África trata, assim, de todas essas questões vão atravessando assim o show. Tem uma... A gente compartilha várias leituras, né? Talvez por trabalhar em biblioteca, mas não só por isso, mas acho que por conversa mesmo. E uma delas, quando você fala dessa questão dessa negação do afeto, né? Que há uma negação do afeto da população negra, enfim, isso tem várias, né? Quem acompanha, né? Várias postagens, né? A negação de relacionamento com a mulher negra, né? O homem preto também é como uma coisa deixada como uma segunda instância. Lembra muito aquele primeiro conto que o Marcelo de Salete coloca em Cumbe, né? Que daí muitas pessoas falam assim, nossa, na escravidão as pessoas também amavam umas às outras, as pessoas que eram escravizadas, elas tinham casos de amor, né? E aí as pessoas se espantam com isso, né? Que narrativa é essa que é negada, né, Dica? Sim, total. Tô lendo aqui a pergunta, acho que da Emily, né, no caso. Uhum. Aquele conto, né, até o Marcelo de Salete está aqui do lado, não é que eu não vou mostrar agora, senão eu vou deslocar o celular, mas tem um pôster aqui do Angola Jungle. Mas aquele conto é fundamental, né? Porque ele traz ali justamente, já começa com essa lógica, né? Com essa ideia de que as relações estavam ali, né? Os afetos são humanos, né? Seres humanos convivendo, todos os sentimentos humanos vão estar ali, né? Acontecendo, existindo. Só que é isso, né? As narrativas, e por isso acho que o Memória África tem um lugar de narrativa, por isso que ele acho que tem esse lugar da importância de narrar essas histórias. Porque como o Marcelo Salete fez, essas histórias vão sendo negadas, né? A gente vai aparecendo sempre como objeto da história, né? Eu costumo dizer que, quando a gente lê os grandes clássicos ali da formação do povo brasileiro, é muito curioso como você vê que o negro ele aparece primeiro, eu até brinco com a coisa do Marx, né? Primeiro como tragédia, depois como farsa. Porque ele aparece na história do Brasil, primeiro como escravo, né? Ou seja, como uma grande tragédia, como vivendo essa grande tragédia, e depois ele se dilui, quando a escravidão é abolida legalmente, ele se dilui em povo. E aí, então ele aparece como farsa, né? Porque aí você nega essa existência de um grupo que viveu uma história específica e por isso está em determinadas condições sociais, né? Então eu tendo a dizer que a gente aparece primeiro como nessa lógica de escravo e depois como uma lógica diluída na perspectiva de povo, né? Que eu acho que é uma grande questão. Por isso a importância dessas narrativas, assim. Eu queria só responder aqui a pergunta da Emily também. Ela A ela Emily fez pergunta a pergunta, o Vitão fez comentários, tem outros alunos que entraram, a Camila entrou aí, falou um oi também, né? O Gabriel também. Aliás, só um parênteses, né? A gente tem, nessa semana, falando também sobre os artistas e tal, tem um artista que está fazendo um trabalho que está meio secreto ainda, mas a gente vai revelar hoje no final dessa live, então não saiam, não saiam. Ele topou, Dica, topou participar aqui com a gente vai compartilhar os últimos 10 minutos dessa live, 15 minutos, 10 minutos, a gente vai chamar ele para cá, é um segredo ainda, a gente vai revelar pro mundo, fala pro Brasil não, mas aqui é a rede internacional de computadores, a internet, né? Magnão, deixa só acender a luz aqui que a noite está caindo e aí vai ficando mais escuro. Tranquilo, eu vou interagindo aqui com os comentários, né? Vamos lá.
o Vitor falou que me cumprimentou finalmente, né? E estava pensando em Angola Janga agora, cara. Que boa notícia, Vitor. Se você quiser contar o que você estava pensando de Angola Janga, a gente já traz aí para a discussão. O Marcelo de Salete é referência, né, para ambos. E eu acho que dialoga bastante, assim, do meu ponto de vista, com muito do que o Dica traz no trabalho de composição, né, e de cancioneiro, né, que ele traz no Memoria África. Mas vamos lá, vamos para as perguntas da Emily. Vamos lá. Então, ela pergunta sobre quando eu identifico a semente desse espetáculo na minha vida, assim, se teve algum momento, situação, sonho que fez esse espetáculo germinar. Eu sempre digo que o Memória África, assim, pelo menos eu tenho para mim, assim, já falei isso em alguns lugares, ele é quase um processo de uma vida, né? Tipo, até efetivamente se tornar um trabalho artístico, né? Ele é de alguma forma uma síntese de muitas experiências da vida toda, assim. No Brasil, né, essa questão da mestiçagem, por exemplo, eu que sou uma pessoa negra de pele mais clara, esse processo ele é muito violento, né, também, né, principalmente na lógica da subjetividade, né. Talvez essa coisa da pele clara, em alguma instância, te tire algumas violências mais diretas, em algumas instâncias, né, nem sempre, mas te retire dessa violência mais direta, mas você continua sofrendo as violências do racismo, né, inclusive pelo uso que se faz dessas diferenças de tons de pele. Então, a minha vida, infância, adolescência e juventude, existia um conflito muito forte em relação a essa questão da identidade, né? De se entender enquanto negro, de se afirmar enquanto negro, né? Então, acho que isso foi um processo longo na minha vida, assim. Até efetivamente entender o que isso significava, como que se dava num contexto histórico, o porquê das questões raciais no Brasil serem como são, é um processo enorme, né? A gente passa quase uma metade da vida, não metade, mas sei lá, um terço da vida buscando entender quem se é, né? Então, a construção da autoestima é sempre um processo muito pesado para a população negra no Brasil. Se você ainda não tiver, principalmente se você não tiver cercado dessas redes mesmo de apoio e de percepção que tem essa valorização colocada, né, posta. Assim. Então, você tem comunidades em que isso está colocado. Por isso que eu falo tanto do samba, por isso que eu falo tanto da capoeira, que são espaços onde essa identidade ela é valorizada, ela é tida como algo importante e de valor. Quem cresce afastado desses espaços, e o poema Memória África, que é o que abre o show, inclusive ele vai falar disso, né? Tem um momento que eu falo assim, não há lugar para mim nem em mim mesmo, pois me afastaram dos atabaques que bombeavam meu coração, do berimbau que fazia o sangue gingar na circulação. Então, é esse afastamento dessas culturas na infância e adolescência, ela não permitiu ter exatamente essa fonte de positividade na percepção da identidade. Só que tudo isso, quando você não sabe nomear as coisas, né, elas vão virando uma represa interna, assim, você não consegue pôr para fora, você está sentindo, dói, é pesado, angustiante, mas você não consegue pôr para fora. Então, acho que depois que eu fui vivenciando esse processo, fui me aproximando de amigos que estavam nesses espaços, nos bailes, né, nos bailes blacks, que estavam frequentando peças de teatro negras, que estavam ouvindo as bandas negras e tal, e eu comecei a querer engolir esse universo, assim, tem um Itan de Exu que ele sai comendo tudo, né? Eu estava meio nessa linha, assim, nessa época foi bem esse processo. Eu andava com o Adriano José, que é um produtor cultural de arte negra, e a gente eu não saía desses espaços, assim, tudo que ele falava, oh, vai ter tal coisa, bora, vamos lá. Que era uma forma de poder estar nesses espaços em que ser quem eu era não era uma coisa negativa. Porque até então era circular por espaços onde você sabia que você não era bem recebido. E sem ter ferramentas para lidar com isso, né? Depois você cria ferramentas mais poderosas. Então, acho que tudo isso, esse conjunto de coisas ao longo da vida, elas foram virando coisas que estavam aqui dentro, só que elas faziam mal, né? Elas precisavam se converter em outra coisa. E nesse sentido, a arte, eu sou músico desde os 15, 16 anos, assim, que eu toco instrumento, estudo instrumento, e já escrevia desde os 12, mas eu acho que quando essa consciência
subjetiva mesmo disso tudo chega, o Memória África nasce daí, porque o trabalho musical que eu fazia também estava desconectado disso, porque não tinha essa referência. Então, quando eu começo a ter essa referência, aí sim eu consigo realizar um produto musical, um produto artístico musical que dialoga com isso, que traz à tona isso, né? Ele o tempo todo está falando desse lugar, dessa negritude, né? O Memória África é sobre isso, basicamente, assim. Então, acho que tem, sim, né? Tem muitos pontos e acontecimentos da vida que influenciaram para a produção do show. E aí, cada música também vai tendo também, aí sim, coisas bem mais pontuais. Aí não é coisas que foram do decorrer, aí tem coisas mais pontuais que foram disparadores, né? Não é que eu estou falando só daquela situação, mas que foram disparadoras de algumas das composições, assim. Sim, aqui no chat o Vitão comentou que ele lembrou da Angola Janga, porque você tinha comentado também, tinha acabado de comentar, lembrar agora de algumas cenas. Vitão, continua interagindo aí, conta das cenas, vamos destrinchando aí, a gente alegra muito que você está trazendo essas conversas aí com a gente. Emily tem umas perguntas aqui também, mas acho que até para materializar um pouco, de que a gente tinha até combinado antes, né, Uhum. de que o show inteiro não tá no Festival Ciclo Palavras Mágicas, né? Então isso vai ficar, de repente tem o Palavras Mágicas 2, daí a gente chama de novo para ver o resto das músicas. Mas e para não estrgar, né, afinal de contas, a ideia é que vocês assistam, conversem, tragam impressões sobre o que foi, né? Que eu acho que é legal essa conversa até com o próprio Dica mesmo, de seguir mesmo, de conversar sobre o que toda essa complexidade que ele apresentou até agora do que é a construção de um trabalho de música, né? De trazer outras narrativas, né, para as pessoas e para si, né? Pelo tô entendendo isso, né? Mais ou menos, né? Mas eu pensei que você podia pegar uma das músicas que não foi pro show e pudesse tocar aqui pra gente. A gente tem esse deleite aqui, 14 pessoas terão esse deleite de escutar uma das Maravilha. composições. E aí a gente vai continuar conversando e volta para as perguntas que a Emily trouxe aqui no chat também. E se vocês também tiverem outras perguntas aí, pessoal, a hora é agora, né? Escutando o som, fazendo pergunta, nosso grande violão, é isso. Eu tinha falado de você, né, que eu pensei em fazer o Chicote, né, que é a canção que abre, como música é a canção que abre, né, porque antes tem o poema Memória África, e ela não tá, né, ela não entrou. Foi super estranho, porque ela sempre foi a música de abertura, assim. E aí, na coisa de escolher, né, e tal, quais seriam as músicas, eu falei, eu vou experimentar não começar com ela, né? Coisa rara, gente. Eu, para mudar as práticas, o Magno sabe, é difícil. Eu sou bem, gosto da coisa regradinha. Deve ter ficado sem Mas aí dormir eu 3 dias. Não, total. Até hoje, eu vou dizer pra você que até hoje eu ainda fico assim, poxa, ela podia estar lá. Mas tudo bem. O, E aí eu vou o, fazer ela. o Thales, ele Pode falar. comentou aqui, o Thales estava dando vários comentários, você imagina qual a ordem dos comentários do Thales, né? Tá aqui desde ontem acompanhando. Esse é liveiro, esse tá junto mesmo, da hora, vem com a gente, Thales. Mas ele comentou se o bar do Gonzaga mudou para cá hoje, né? Porque é esse lugar também que a gente tem de conversa, né? Um lugar bem importante de Total. conversa. Porque eu acho que talvez esse seja um ponto para a gente trazer depois da música, mas é o lugar que a possibilidade de conversar sobre o que se traz, né? Acho que daí a gente Sim. começa a falar sobre isso. Mas vamos lá, vamos de Prova, né? Chicote O no Parque. Thales me conhece desde menino. Ele conhece esse trajeto aí quase todo. A gente é amigo de muitos e muitos anos, assim. Eu conheci ele, ele tinha 11 anos, eu tinha 12. Opa. Aí eu vou fazer o Chicote. O Chicote é uma dessas que tem história, por exemplo. Assim, o Chicote, ela nasce de 3 eventos, assim. Eu estava saindo da minha casa lá em Ermelino, né? Morava em Ermelino. Saí da Vielinha, peguei a avenida, assim, tinha uma batida policial. Velha história, 2 rapazes negros, jovens e tal. E eu estava indo assistir o filme 12 anos de escravidão, que é americano, né, e tal. E aí minha companheira à época ficou extremamente impactada com o filme e tal. E eu tinha depois tinha uma coisa ali das palestras do Saloma que depois eu já tinha feito a música, mas aí ganhou o maior sentido um dia que ele falou uma coisa que ele falou que não se você não precisava agredir todos os escravizados, né, as pessoas escravizadas. Por isso você fazia isso em público, né?
que era uma ideia de você gerar a sensação de que todo mundo estava sujeito a ser, né, a sofrer aquela violência. E eu até comparo essa ideia do Pelourinho, que é uma coisa pública, né, que as pessoas veem acontecer, com esses telejornais, e aí você é especialista nisso, né, as histórias que os telejornais contam, né, eu acho muito parecido, se for pensar assim, você, apesar de você mostrar ali você mostra aquela situação quase como um exemplo para dizer, olha, fica pianinho, sabe? Então, essa música nasce um pouco dessas percepções, porque o Saloma dizia que você não precisava bater assim, em todos, você batia em um em público para gerar um chicote imaginário, né? E aí eu tinha feito a música e falei, nossa, agora amarrou, porque Pronto, é é isso isso. que... Só faltava a bênção, né, Dica? Exato, só faltava a benção, total. Dá para ouvir o violão? Tá, tá bem bom. Nos bancos escolares, nas filas de hospital, nos tipos de trabalho, na batida policial, o chicote ainda está lá. Nos pátios dos presídios, na exclusão da universidade, nas capas de revista, na redução da maioridade, o chicote ainda está lá. Nas vitrines das lojas, na proibição do rolê, no apagar da memória, nos programas de TV, o chicote ainda está lá. No discurso da capacidade, na democracia racial, no salário da empregada, no abadá do carnaval, o chicote ainda está lá. Na demonização dos cultos, na ditadura da estética, na folclorização da cultura, na caricatura patética, o chicote ainda está lá. No modelo de companheira e na beleza padrão, no ter um pé na cozinha, nas mãos que servem a refeição, o chicote ainda está lá. Nas bordas de São Paulo, nos morros do Rio, nos pelourinhos da Bahia e nas costas do Brasil, o chicote ainda está lá. Está lá, 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 está lá. Senhoras e senhores, isso é Dica ao Max. Estou me sentindo locutor de rádio, sempre quis fazer isso. Isso eu devo fazer, a gente vai fazer. A gente vai fazer primeiro hoje para entrevista, mas. Senhoras e senhores, isso foi Dica ao Max, com o chicote ainda está lá. E agora vamos à nossa programação, né? É isso. Se fosse sarau, seria grito, se fosse show, seria aplausos, né? Como é que faz falta esse movimento também, né, Dica, de sair das telinhas, né? Total. Nossa, total, interação, né? Mas tá os coraçãozinhos subindo aqui, tem várias palminhas, eu fico contente. Pois é isso, gente. O nosso conforto hoje, como artista, como contador de histórias, músico, são os coraçõezinhos, as palminhas nos comentários. A gente está se contentando com pouco mesmo. É isso, gente. Não precisa de muito. É o que tem, é o que tem, É é o a que tem. interação que tem hoje. E assim, tem uma coisa que eu assisti alguns shows do Dica, né, do show Memória África. E, E tem uma coisa, eu fico pensando assim, o Dick ele gosta de conversar muito sobre as músicas, e eu acho que esse movimento, ele, dentro do show mesmo, dentro do show, o Dick faz as pausas, fala sobre a história das músicas, ele conta as histórias da música, que eu acho que é um movimento assim interessante de respiro para a gente ir para a próxima, né? Porque é isso, né? Tem coisa, é uma delícia escutar. Gilberto Gil também engana bastante a gente com isso, né? Coloca uma música super gostosa, agradabilíssima, né? E a letra ali estalando, né? Total. Como que, É, acho que tem esse lugar.
Não, eu fiquei pensando assim, não sei qual é a pergunta que você ia fazer, mas eu costumo mesmo no show fazer bastante isso, né? Tipo, até porque é isso, elas têm mesmo histórias, né? Elas vão meio costurando também. Você falou bastante costura ontem, né? E a sensação que eu tenho é que as histórias que eu conto entre uma música e outra, às vezes toco duas e conto uma história das músicas, tem a ver um pouco com fazer essas amarrações, né? Porque é isso, eu toco essa música, o chicote ainda está lá, que ela é um pouco mais direta, digamos assim, apesar de ter ali jogos, né, também, né? Eu tô fazendo jogos com palavras e tal, mas ela é um pouco mais direta. Uma das rodas que traz três expressões fortíssimas de matriz africana, né, que é o candomblé, que é a capoeira e que é o samba. E qual é a amarração, né? Qual é o diálogo que essas músicas têm entre si? Elas estão o tempo todo conversando, né? Então acho que as histórias elas permitem também ir fazendo essas amarrações, sabe? Eu gosto um pouco de fazer isso. No dia lá eu não contei muito, não contei história, mas mas é importante essa. Esse é um elemento forte mesmo do Memory África, assim. Ah, já conseguimos uma Valeu, plateia aqui, ó. A Emily falou que já vai estar no primeiro show pós-pandemia, então já terei companhia, né, Dica? É isso. maravilha. É isso. Mas tem uma coisa legal que você falou das costuras. Tem sempre uma imagem que vem na cabeça, né? Uma vez o dia que ele estava montando o processo do show, acho que era para o Sesc Itaquera, quando você foi apresentar no Sesc Itaquera. Taquera. E você colocou as letras das músicas, né, em folhas de papel sulfite A4, você colocou elas numa parede, uma do lado da outra. E daí você começou a Isso, tentar buscar qual que é o formato desse show, e ele terminou numa espiral. Né? Conta um pouco desse exato. processo, acho que tem a ver com o que você acabou de falar sobre costuras, acho que é uma coisa bacana. E para É, quem, antes de você falar, Dick, e para quem sim. ficou, não vai ter, ele não vai contar as histórias, poxa vida, dentro do ciclo de palavras, ele não vai contar as histórias. Vocês entram lá no perfil do Tio Dica, como diz o Wanderson aí, ou a Olha, Mariana Fer, né? Tipo, os dois chamam ele de chamam no perfil do Tio Dica. Lá tem a programação chamada Memoriáfica Fé, Memoriáfica Fé, que foi uma série de lives que ele produziu conversando sobre cada uma das músicas, né? E às vezes tem convidados, trocando uma ideia com ele também que tinha a ver com a música. Então é isso, gente. Não tem, o não sei, o que pena não existe mais. Tá tudo aí nas redes, é só a gente se conectar. Mas conta aí, Dica. eu esqueci a pergunta, acredita? Eu, tudo bem. Eu também, não, brincadeira. Aqui, tava falando sobre a espiral, né? A espiral, o formato Lembrei, do lembrei, show. lembrei. Já veio tudo, já veio tudo. Eu acho que é legal esse processo porque ele tem a ver com duas coisas, né? Uma com esse princípio civilizatório africano, né? Da roda, do círculo, da espiral, e outra com essa minha coisa marcada de fazer as coisas, né? Tipo, eu fui fazer o show. E aí eu queria pensar o roteiro do show pro Sesc Itaquera, primeira vez que eu ia fazer Sesc, né? A gente nunca esquece e tal. E aí, tipo, eu falei, bem, eu preciso organizar um pouco esse roteiro, qual vai ser o caminho, né, que vai seguir, as músicas que eu vou falar e tal, onde vão estar as intenções ali do show e tal. Aí eu tenho uma parede livre aqui na sala, eu colei todas as letras da música, uma do lado da outra, assim, em fileira. E aí não conseguia pensar a partir daquela lógica. Aí eu falei, não, é óbvio, né? Tá tudo errado, não pode ser assim. Tipo, não é assim, não é essa a lógica, né? E aí eu fui espalhando as letras em espiral na parede. E aí fez todo sentido, porque aí tinha uma lógica mesmo de como que a música o poema que inicia dialoga com a última música que estava ali na espiral, quase em cima da anterior, né? Quando gira a espiral, ela era a abertura a partir do que iniciou. E a ideia era um pouco pensar mesmo arranjos e todos os processos que iam ser feitos para aquele show, né? E foi muito interessante perceber como que a coisa ela não é só uma coisa de reflexão e pensamento, como que ela tem a ver com concretude, né? Com forma mesmo, forma concreta no mundo, assim. Então, se você for ver a roda de samba, o xirê, né, do candomblé é circular, né? Tipo, essa ideia do círculo não é à toa, né? Ele tem razão de ser, assim. E ali, a partir do momento que eu mudei a maneira de expor as letras ali para pensar o espetáculo, as coisas fluíram absurdamente bem, assim. Então, acho que é tudo isso, né? Entender que essa perspectiva
de matriz africana que fica para a gente, ela não está só num ato de pensamento, né? Ela é corporal, ela está no espaço, né? Ela está na forma que a gente organiza o espaço, pensa o espaço, interage com as pessoas. Então, enfim, foi um processo bem interessante esse, assim, bem revelador. É legal você lembrar dessa imagem, porque ele foi bem revelador para mim também quando aconteceu, assim. Boa. E, bom, eu estou aqui me concentrando no que você está dizendo, obviamente, tem até outro comentário a respeito, mas o que o Thales está escrevendo as bobagens. A primeira Mas, vez tipo, a é gente bom. nunca é excesso. Esse ESC, né? Que foi, é isso, né? Gente, Foi não um tinha como show eu que não está trabalhar acontecendo. com a palavra com amigos assim, sabe? É isso. Esse é meu parceiro de trocadalhos do Thales. E o nomólogo mor, né, Dica? Não, ele é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Lida muito bem com as palavras também. É isso. E também comentou que você era para ser atacante do Corinthians e esse negócio de música foi um acidente. Foi um acidente, isso é verdade, ele tem razão. Era para ter sido atacante do Corinthians. Ponto É esquerdo. isso. Ponta esquerda. Bom, gente, vocês estão curtindo? Tá por aí? Manda coraçãozinho pra gente saber se a gente tá aí no caminho certo. A gente pode falar de qualquer outro assunto. A gente tem assunto pra caramba pra falar. Mas voltando pro Memória África, né? Tipo, pensando nessas composições, né? Como como é que chega, né? Essa troca mesmo, né? De você ter passado por esse processo, como a Emily falou, dessa semente, né? De como foi construído isso, né? Dentro, primeiro em você, para depois você fazer toda essa transformação. Tem até aquela frase do Ricardo Aleixo, a Bel tem usado bastante, a Bel está usando como assinatura e eu uso em algumas lives, né? Jogar as palavras no vento e fico vendo elas voar. Né? Como é que é essa relação para você, quando você joga essas palavras que não é tão ao vento, é direcionada, você tem alguma expectativa? Qual é a razão da existência do Memória África, podemos dizer assim, né? Porque em 2021 é importante falar de Memória África, é importante cantar Memória África. Ah, isso é bem legal, Magnão, essa pergunta. Porque, como ele já tem 4 anos, eu acho que essas expectativas já foram muito distintas em momentos diferentes, né? Quando eu produzi o Memória África, em 2000, quando eu compus, né, em 2016, 17, tinha um cenário ainda um pouco diferente do que a gente tem hoje em relação às discussões raciais. Não que elas não tivessem colocadas, estavam colocadas, mas elas ganharam uma dimensão muito maior mais recentemente do que tinham antes, do que Ganharam tinham nomes, naquele né? período. Ganharam nomes, né? Isso, exatamente. Elas foram nomeadas, né? Então isso é bem importante, assim. Eu acho que hoje se fala, tem várias questões em relação a isso, mas está colocado como uma pauta. Isso é um fato, né? Mas naquele período ainda não era, não estava nessa dimensão de alcance, mas já existia uma discussão muito forte, né? A gente tinha passado por um processo de um acesso muito maior de pessoas negras às universidades, que já estavam seguindo para os seus mestrados, né, para a pós-graduação, e faziam esse debate público sobre essas questões em diversos campos, né, em diversas áreas mesmo, assim, né, e discutindo arte, por exemplo, também, né, discutindo teatro, discutindo música, discutindo artes plásticas, cinema. Então, isso já existia uma coisa fervilhando mesmo, um caldeirão fervilhando de coisas acontecendo. E a gente está em São Paulo, onde tem muita atividade rolando, e eu fui muito, eu agradeço muito assim, essa parceria com o Adriano, porque me permitiu estar em muita coisa. Eu ouvi muita gente falar, e é legal porque quando a gente pensa nessa coisa das histórias, né? Pensar, por exemplo, os próprios Itãs como referências de histórias ali, né? Que se repetem, né? E você aprende a partir delas e tal. A sensação que eu tenho é que eu pude acessar muitas histórias sobre que as pessoas negras estavam contando, sabe, naquele período. Foi um período muito rico desse acesso, assim. Por isso que eu acho que eu tinha essa sensação, essa vontade de estar em tudo, assim, porque aquilo estava me nutrindo mesmo, assim. E aí, a primeira expectativa era conseguir pegar tudo aquilo que me nutriu e, inclusive, foi desatando aqueles nós daquelas coisas de quando eu ainda não sabia nomear. Eu queria fazer um pouco que depois eu fui ver que o Solano falava, né? Que é a coisa de buscar na fonte e devolver para o povo em forma de arte. Então, acho que
primeiro momento é esse, né? Acho que lá em 2016, 2017 era uma ânsia muito nessa perspectiva. Isso permaneceu como acho que como uma coisa de base mesmo do Memória África. Até hoje eu ainda acho que esse lugar ele existe muito forte no Memória África. Mas eu acho que eu tinha uma expectativa antes maior nessa relação de público. Eu achava que era um negócio que ia chegar em muita gente, não sei o quê. E com o passar do tempo, uma coisa que foi interessante, eu fui percebendo que o Memória África, ele, no formato que ele se apresenta mais, assim, né? Que no início ele era só voz e violão, depois ele se constituiu num trio, né? Eu, Wanderson e Sandro, né? O Wanderson no baixo, o Sandro na percussão. Ele é um show, eu diria até que ele é um show mais pocket, vamos dizer assim, para um grupo menor. Ele é um show de proximidade. Ele não é um show para grande, sabe? Pelo menos nesse formato que a gente tem trabalhado. A gente está E isso, produzindo com o tempo, ainda, né? começou... Produzindo, desculpa interromper, a gente está produzindo o show do Dica no Maracanã, mas isso é outra coisa, outro tempo, a gente conversa sobre isso. Sim, sim, sim. Tem outros Continua, mas rolando. vamos puxar né? Esse para pertinho, vamos lá. E aí é isso. Porque ele tem essa coisa da proximidade no começo me incomodava, porque eu falava, e tal, lugares pequenos, né, pouca gente, pá. Com o tempo eu fui vendo que isso não era ruim também. Muito louco, né? Como que a gente tem algumas expectativas, depois a gente vai entendendo melhor também, né, como elas operam, assim. Porque ao mesmo tempo, os retornos que eu tinha em relação à Memória África, eles eram muito interessantes, muito profundos, os retornos que eu tinha das pessoas que assistiam. Então, isso começou a me fazer ter uma outra percepção também da função que ele cumpria e até do modo como ele cumpria essa função mesmo. Né? De entender que talvez esse era mesmo um certo formato, assim. Um formato em que as pessoas conseguem se aproximar mais, porque é um pouco quase como uma contação de histórias, né? Uhum. Sim, dá para se contar a história para 200 pessoas, sei que você já fez isso. Mas a gente sabe que quando você conta para 20, É 30, isso. a possibilidade de proximidade ela é muito maior. Então eu acho que com o tempo também, isso foi uma expectativa que eu fui mudando ao longo do tempo também. E do ponto de vista do que trata, do que debate e tal, tem duas questões, né? Uma é que ele ainda não virou disco, né? Ainda não virou, não está solto no mundo, vamos dizer assim, né? O Memória Uhum. África, ele depende da minha presença e da do Wanderson e do Sandro para estar presente para as pessoas. Isso gera uma certa limitação dessa temática chegar a partir do Memória África nas pessoas. Mas quando chega tem um impacto bem interessante. Então acho que esse é um lugar, né? Não ter gravado ainda tem essa questão. As temáticas, eu acho que elas só ganharam força. Assim, isso é a coisa que eu acho mais interessante. Porque conforme esse debate foi ficando cada vez mais forte, assim, as músicas ganharam mais força ainda, assim. Algumas é até ruim, né, que tenha ganho mais força. Porque elas tratam de coisas que a gente gostaria que não tivesse mais acontecendo e tal. Mas outras é bem interessante ver, assim, principalmente, né, tem algumas canções que falam desse lugar do feminino, né, dessa interação com a mulher negra, né, e é muito bacana de ver como que essa narrativa está cada vez mais colocada e mais posta, principalmente aí pelo pessoal, aí nesse caso, pelo pessoal da literatura, as meninas, mulheres negras da Uhum. literatura, né, isso está muito forte, muito colocado nos saraus hoje em dia, né? Mas foi uma conquista, né? Eu estou super num momento que eu estou lendo muita poesia de mulheres negras e aí dá para ir acompanhando um pouco também a partir das produções, principalmente dos prefácios dos livros, você vai percebendo ali um trajeto, né? Que no início eram poucas mulheres que estavam nos saraus, né? Ou que estavam, mas não necessariamente estavam recitando seus poemas, não estavam necessariamente apresentando o que tinham produzido, e como que isso vai sendo um processo de ocupação mesmo desse espaço e tal. Então, por exemplo, essas canções que eu trato dessa relação, dessa interação homem negro, mulher negra, eu acho muito bonito, porque primeiro porque a minha escola foi grupos femininos, né? É onde eu me inspiro para pensar essas canções que tratam dessa questão, né? Dessa relação. Então, sei lá, capulanas, clarianas, as mulheres que me cercam mesmo, né? Minha irmã, tipo, amigas e tal, foram escola para companheiras, foram escola para pensar essas canções.
E eu fico muito contente, às vezes, de ver diálogo entre uma canção que foi um homem negro que escreveu, tratando da relação com mulheres negras, um diálogo com coisas que eu vejo as mulheres negras escrevendo. Então isso para mim é uma coisa que me deixa contente, assim, nas canções que tratam dessa temática. E aí em outras, né, quando eu estou tratando da questão do cabelo, semana passada eu quase repostei, mas é que como eu não queria entrar num debate que estava sendo pautado pelo Big Brother, eu não repostei. Exato. Mas, É. mas a canção Liberdade Não Condicional, por exemplo, que eu estava tratando lá, eu acho que ela discute de uma maneira muito bacana e interessante essa questão que estava ultimamente aí na semana passada numa pauta super forte e tal. É, então é interessante ver como que tá. É quase como se fosse um vinho que está sendo curtido ali, sabe? Envelhecendo assim, mas envelhecendo bem, assim. Isso me anima, porque ele ainda não é um trabalho que eu sinto que envelheceu. Pelo menos enquanto texto, enquanto as músicas estão ali. Para mim, como músico que está fazendo há 4 anos, ele já tem um certo. É aquilo que você falou, já estou partindo para um outro trabalho, né? Já estou compondo Uhum. outra coisa. Mas enquanto os textos, as músicas que estão ali, eu ainda sinto elas bastante atuais, bastante relevantes, assim. Isso eu acho bem legal. Legal, legal, legal demais. Sobre muitas coisas que você vai contando e vai criando uns disparos, imagino para quem está assistindo também, né? Nesse trecho todo, dentro das mil coisas, ressaltar que não necessariamente há necessidade de responder às questões trazidas pelo Big Brother, é uma coisa que as pessoas acham, a pessoa não sabe se articular. Na verdade, é só uma questão de não querer responder sobre isso. É, Né? É só uma questão de não querer pautar as coisas que um programa de televisão tem pautado, né? Enfim, mas isso dá uma outra live aí, total. né, Dica? Né? Isso vai dar uma live É, gigantesca eu tô sobre. aqui do lado da minha estantezinha, aí eu já Uhum. estava aqui assim, ai, qual que é mesmo que fala disso? Que tem um livro do Zizek que fala sobre essa ideia, né, de quem determina as coordenadas do debate e tal, tipo, e eu fico muito apreensivo com isso, sabe? De quem tá. Porque, sim, é uma questão importante, mas eu acho que às vezes a gente não se atenta para o fato de que quem está determinando o que vai ser discutido não somos nós. Não somos nós que estamos pautando o que vai ser discutido, sabe? Então isso me incomoda. É isso que você falou, eu penso sobre isso, só que eu não quero interagir a partir da proposta que outros estão fazendo, né? Determinando que hoje é essa semana. Tanto que é isso, hoje essa semana já não é mais o assunto, né? Então é É, tão fervoroso ali em 1, 2 semanas e depois já não é mais assunto. Quer dizer, então deixou de ser importante de lá para cá, sabe? é isso. Essa coisa de quem determina as coordenadas assim do que vai se debater, eu fico um pouco atento a isso, assim. E muito nos alegra, né? Falar que meu nome é obviamente da Emily também, ó. Emily vai invocar o nosso nome coletivo, que a gente tem feito essas brincadeiras de invocar o nosso nome coletivo, né? Porque atuamos em dupla, de você ter aceitado contar nesse dispositivo, né? Então, e porque é uma ideia desse dispositivo a gente está pautando, a gente está pautando, a gente que está Exato. a gente tá, não está aliado, né, para ganhar curtidas, ganhar views. A gente acha realmente que tudo que está nesse ciclo é realmente muito importante de ser conversado, parado e seguir, né? E seguir com ações, né? Então fica mais uma vez aqui o convite para que vocês participem no ciclo no dia 16, 17, 18 e 19. Quando o Dica traz essa questão do feminino nas músicas, dialoga com a apreciação artística que a Priscila traz, que amanhã ela vai contar aqui um pouco do processo, a Emily vai estar aqui junto no canal Cementeiros, então vocês vão abrir Cementeira amanhã, vai pensar que estou eu, não, vai estar a Emily mesmo. E aí a Emily vai estar aqui conversando com Dica, não, com a Priscila. Né? Então acho que são essas costuras que a gente foi tentando fazer nesse bordado, assim, né? Falando em bordado, Dica, a gente tem um correr das horas, a gente passou daí até Uhum. aqui, deixou o sobrinho cuidando com outra pessoa, vai poder participar. Nossa surpresa no final aqui, né? Nossa grata Ah, surpresa, né? Então deixa eu ver se ele está aqui ainda, deixa eu ver se ele está aqui nos ouvindo, está aqui, ó, segundo da lista já. Vou chamar nossa surpresa, porque hoje a Emily postou na página da Sementeira essa surpresa, né? Que é a participação desse cara que eu vou chamar aqui para que suspense, né? Vou até contar até 10, assim, só para vocês morrerem do coração. Mentira, vou chamar já, peraí. Cadê? Vamos ver se dá certo essa live tripla. Nunca fiz isso, Dica. Já fez uma live vai ser tripla? minha primeira também.
Que honra, que honra. Vamos ver se ele aceita. Olha lá. Aê! Aê. Salve! Tudo bom? E aí, gente? E aí, Boa Gabriel? noite. Tudo bom? Boa noite já. Boa noite, Oi, Giba, Gabriel. Magno. Que alegria ter você aqui nessa live, estreando nessa live tripla, né? Triplo, olha, nunca tinha visto. Olha que coisa incrível. Também, cara, é incrível. O Gabriel, para quem não sabe, é um grande artista, né? Tem gente que fala que ele é um jovem artista, mas ele já é um artista de mão cheia, assim, em vários sentidos, tanto poeticamente como de prazo, gente. Alguém que cumpre os prazos aí, então. Então, pessoal, pegue o contato. Não é comum isso, né? E um dos trabalhos que a gente deu para o Gabriel, eu queria escutar para você como é que foi isso, Gabriel. Mas um trabalho que a gente deu foi o seguinte: para cada convidado, a gente pediu um áudio de 30 segundos para cada convidado desse ciclo se apresentar. E as pessoas falam, tá bom, 30 segundos, sei lá o que eles vão fazer com isso. A gente passou esses áudios para o Gabriel, que é um animador, né, um desenhista, animador, e ele produziu animações em cima desses áudios. Como é que foi isso, Gabriel? Conta aí pra gente, se apresente. Aliás, se apresente para essa população aqui das sementeiras, do Dica, né, esse público todo. Quem é esse tal de Gabriel? Ok. Olá, eu sou Gabriel Ferreira Santos. Eu moro na comunidade de Ceasa, onde eu vivo até hoje. E por morar aqui, eu tive a oportunidade de estudar e aprender com essas duas personalidades que estão aqui na live comigo hoje. Agradeço muito a oportunidade, porque isso foi que me inspirou e me levou a chance de ser um artista, o artista que eu sou hoje, e que também serei daqui a um tempo também. E pela ideia de ser um animador, eu nunca tinha feito um projeto tão grande assim, não que não houvessem trabalhos que eu já tivesse feito, mas esse daqui foi em especial. Foi um projeto que me foi apresentado 17 áudios para mim animar. Então foi assim, eu não sabia o que era, eu não sabia como eu ia fazer, então eu achei até interessante como um desafio mesmo, para eu determinar como é que vai ser essas animações, o que eu vou fazer, para que elas vão servir. E para isso eu tive a ajuda do Magno, porque a gente foi nas primeiras animações, eu fiquei um pouquinho com muita coisa na cabeça, então eu comecei a dar uma pesquisada junto com o Magno. A gente foi meio que buscando mais a chance artística das palavras e dos áudios, dos textos que os artistas que fizeram. Então, além de ser esse desafio, eu achei muito importante para a minha própria carreira, porque eu estou praticamente começando agora. Mas a minha experiência com isso já vai agregar com muito mais. Então aqui já temos além do Akaya, temos aqui o Magno me ajudando e me elevando na minha carreira, porque com o Magno aqui a gente consegue muitos trabalhos, muitos jobs, e é isso. O mecenas, né? Não, Gabriel, é o seguinte, gente, esqueci de contar isso, eu e o Dica fomos professor dele, mas é uma coisa que foi uma passagem, assim, isso é aquela coisa enfim, passamos, do passageiro. Nossa, e que bom, é um presente, né, ter acompanhado, conhecemos o Gabriel de longa data. Muito rico para nós também, né, conhecer o Gabriel, assim, acho que para mim uma referência forte do Gabriel, por exemplo, é as batalhas de quadrinho, por exemplo, assim, que a gente fazia lá, e que o Gabriel sempre participava ali, desenhando e tal, e essa habilidade que ele sempre teve de pegar uma ideia e converter em imagem, né, tipo um texto e converter em imagem, isso pra gente era muito rico e prazeroso de poder conviver ali, que a gente falava assim, não, eu sempre falo isso, né, essa coisa de como eu queria desenhar que nem esses meninos. Então era muito prazeroso ver. Bom, a Emily está mandando um montão de perguntas aqui para você, Gabriel, mas uma ela mandou até no campo de perguntas. Eu nunca cliquei, mas aparece aí para vocês, né? Conta da saga.
você sofreu muito para fazer? E outra coisa que ela perguntou foi como é que foi fazer a sua própria animação. As animações, pessoal, para quem não viu, tem uma da Mirta Portillo que está lá, que é uma das, assim, são 17 animações. Vocês pensam o que é fazer 17 animações com alta qualidade? Não é uma coisa tão simples. E tem muitas que são dignas, a gente tem que inscrever você no Oscar. Alguma coisa assim, Oscar de melhor animação. Eu tenho minhas favoritas, né? Eu acho que a gente podia até brincar assim, qual é a sua favorita das animações do Gabriel, porque são coisas muito legais. Mas conta aí, Gabriel, da saga, você sofreu para fazer e como é que foi fazer a sua própria animação? Então, a saga das animações, assim, foi eu tinha um plano para fazer elas, que era fazer e entregar. Então não tinha os prazos e tal, como você falou. Então eu estava me segurando para não estourar esses prazos. Então eu me organizei e mentalmente eu fui falando, tá, essa daqui eu vou ficar 2 dias fazendo essa e nos outros 2 dias eu vou fazer essa. Se der tempo, eu vou continuar mais algumas e aí criar mais ideias. Então foi o seguinte, eu peguei todos os áudios, eu fiz um rascunho, eu fiz a ideia que eu queria geral nos vídeos e a maior parte foi o processo de pensar o processo de não, a poética que as palavras teriam. Então o vídeo inteiro todos os vídeos foram baseados nas palavras em si. Cada palavra tem um significado diferente e tem interpretações diferentes. Eu gosto de brincar um pouco com isso também. E muitas delas, muitas palavras e muitos vídeos, eles têm apenas a ideia da interpretação. Se você quiser entender um pouquinho mais, ou você conhece o artista, ou você me conhece, ou você vai interpretar da sua forma. Eu amo fazer isso, eu amo fazer muita coisa que a interpretação não cabe só em mim. Então, tem muitas coisas que eu faço que não vai ter um sentido no começo, assim, pá, de cara. Mas Não. alguns vai ter, mas... Gente, que melhor apresentação das animações do que essa? Quem tá querendo ver a animação? Dica, você tá morrendo para saber como ficou a sua, né? Não viu ainda? Né? Ele não viu, não Desde mostrando que eu para fiquei ninguém. sabendo que ia ser isso. Não mostrando para ninguém, Gabriel. É uma surpresa que a gente colocou para todos os participantes. Os participantes do ciclo não sabem ainda das animações. A gente tá jogando na semana. Então acompanha a rede aí, Sementeira, @ Sementeira _. Acompanha aí. Pessoal, João Lucas, ó o Gabriel aqui, mano. O Gabriel falando do trabalho. Suzana Diniz, que graça, gracíssima. Né? Vou até tirar aqui e para você contar pra gente aí como é que foi aí, Gabriel, fazer a sua própria animação. Como é que foi? A gente pediu pro Gabriel fazer a dele também. A minha foi até um pouquinho engraçado, porque ao decorrer que eu tava fazendo as animações, eu percebi que tipo, tava faltando um áudio. Eu falei, quem é esse áudio que eu ainda não recebi? Bom, parece que esse áudio era meu, né? Então eu pensei, opa, sou eu, olha só. Então, aí eu tive que fazer o meu próprio processo de pensar qual que é a minha palavra mágica. Como eu já escutei, como eu escutei todos os artistas falando, então eu já tinha mais ou menos o roteiro de como eu ia falar. Então eu pensei, o que sou eu, o que determina o Gabriel, o que o Gabriel ele tem na cabeça dele. E para resumir tudo, eu achei muito mais importante falar sobre alguma coisa que conectasse a animação. Porque, além de ser... É que assim, eu já tô há um tempão fazendo animação, né? Então, assim, eu comecei a fazer animação com 13 anos, e tô até agora fazendo, então já vai uns 6 anos aí de prática. Então eu pensei, eu tenho 6 anos de animação. Animação é o quê? São sequência de imagens que dão impressão de movimento. Eu pensei, movimento. Então minha palavra vai ser alguma coisa relacionada a isso e tal. Aí eu pensei, é isso. Aí a partir da palavra, eu pensei no resto do meu, do meu discurso para o vídeo. Eu não sei se vai aparecer em algum momento a animação, mas a minha palavra mesmo é movimento, que resume isso, a ideia da animação mesmo, direto assim na lata. Ao invés de ser animação mesmo, porque o movimento é muito mais coisa do que só o vídeo. Assim. Não, com certeza vai aparecer a sua e todas. A gente vai.
são parte do ciclo, não temos a menor dúvida disso. As animações do Gabriel são das discussões que a gente quer trazer com o ciclo de palavras mágicas, né? Então, todo o trabalho que ele teve de concepção, sentar, conversar, produzir, trazer a poética dele, respeitando a poética do artista que falou, que trabalho, né? Mas é alguém, como ele mesmo disse, que já tem 6 anos de experiência nos seus 19 anos de idade. Tome, Brasil. É esse o Brasil que eu quero. É esse o Brasil que a gente quer, né, Dico? Isso aí. É muito louco. O Thales escreveu aqui movimento e circular. Potente, parabéns. E eu estava pensando que é muito curioso, como eu sempre né, eu acompanho as produções do Gabriel, né, a gente já acompanha há um tempão, mas sempre me... Curioso, eu achei muito interessante ele ter escolhido o movimento, porque eu acho que é uma das coisas que sempre me marcou nas animações dele. Mesmo aquelas mais curtinhas, né, Gabi, que se lançava assim e tal, a ideia do movimento é muito forte no seu trabalho. É claro, a animação é movimento, mas no seu trabalho parece que o movimento tem algo além de só ser a animação demandar movimento. Parece que o movimento é algo presente mesmo, assim, na sua linguagem, assim. Achei legal que você tenha escolhido essa palavra, eu acho que tem muito a ver com o seu trabalho mesmo, assim. Sim. É bem básico mesmo a ideia da animação ser do movimento, mas é, puxando agora o que eu acabei de falar, que eu acabei de perceber, a ideia do movimento, dos movimentos sociais, assim, tipo, e hoje em dia tá um pouquinho mais diferente, porque alguns têm que ser online, mas muitas coisas que eu pretendia sempre fazer era estudar ao máximo para eu conseguir puxar isso para as animações. Eu tô começando a fazer isso, mas eu não tô expondo ainda. Mas algumas animações eu vou lançando assim, tem um pequeno significado que eu sempre vou falando às vezes, e tem muito daquelas coisas que eu fazia já aquelas curtinhas que eu sempre fui postando no YouTube, algumas no Instagram mesmo, Uhum. e todas têm um pouquinho só de movimento que, além de ser uma produção de teste, tem um movimento mais especial e um pouco mais de mim mesmo. Então, além do pouco da minha alma que é, e que eu acho que a minha alma também, ela é muito mais essa fumaça, sabe? Tá movimentando toda hora. Nossa. E é isso. Eu acho que eu sempre tive a vontade de construir animações mais significativas, e mesmo ainda eu continuo estudando para fazer ainda mais isso. Então, em algum momento vai ter uma animação que é 100% Gabriel. Hoje, por enquanto, ela está ali nos 2%, sabe? Eita, gente, Imagina, imagina, imagina. segura, Deixa eu só fazer mais segura. uma pergunta para ele, Imagina. Magno. Vai lá, dica. Só Que comentário é. rapidinho. O Vitor, que é Tá, uma nova geração, né, um aluno mais jovem, já até te segue, sim. Elefante Austral, né? Já sabe seus nicks aí nas redes sociais, né? Então você já está tendo seguidores aí da nova geração. Olha, E a Magna, que está aqui comentando, que você falou que ela tá, mas quem comentou do movimento foi a Magna, minha xará, mineira, né? Que também, que legal que está aqui, Magna. E falou aqui, e entrega as coisas no prazo. Realmente é isso, gente. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Vai lá, Fundamental. Dica. Vai lá, Dica. Não, eu queria perguntar para ele porque o Gabriel também é músico, né? Então, como que ele, se ele interage nessas linguagens, se ele faz trilha para as animações, como que ele mexe com som também. Enfim, esse menino, gente, é um É nível isso. artístico É, muito desconecta da complexo. gente aqui, ó. Não precisa nem ficar mais. Vai lá no trabalho dele lá, conversa com ele. É isso, gente. Tipo, é outra pegada. DM tá aberto aí para conversa. Música. Mais um ponto a minha paixão também, porque além de ser uma pessoa que faz muita arte, eu faço arte escutando música. Então, a música está presente em praticamente tudo que eu faço. E como eu gosto muito de escutar músicas que preenchem meu espaço, assim, meu entorno, até esses fones aqui foram feitos para mim entrar dentro da música, eu faço músicas, e pouco do meu sonho é fazer uma música com uns videoclipes meus também. Então é uma produção 100% Gabriel. E nossa senhora, isso aqui em algum momento vai lançar. Minhas músicas, elas têm conexão com as minhas animações. Tenho duas que eu lancei no YouTube, e elas têm um videoclipe que é um loop, e as duas são de estilos diferentes.
são estilos que eu não escuto tão frequentemente, que é synthwave, que é aquelas músicas dos anos 80, um pouco de Earth, Wind Fire, e tem outra que é um lo-fi, que eu só escuto quando eu estou trabalhando. Então, todos os meus projetos, eles demoram mais ou menos um ou 2 dias para eu fazer, porque aí a criatividade já ainda está em mim e ainda não apareceu outra coisa na cabeça. E a conexão que eu faço com a música, ela é muito mais sutil, porque além das músicas terem um tom bem mais calmo, minhas animações também, elas têm que conectar com isso, então elas têm que se complementar de algum jeito. Então, eu não consigo deixar de fazer uma música sem pensar em qual animação ela vai estar em cima. Tanto é que não tem uma música que eu não pense em fazer uma animação. E falando de música aqui, de animação, músicas do Dica também me inspiram muito. A todo momento eu tô escutando o Dica cantando, eu tô pensando nesse momento aqui, olha, aparece personagem, ele faz isso aqui tá acontecendo e tal. Isso é muita coisa que passa na minha cabeça. E é isso que me inspira a fazer músicas. Mesmo demorando um pouco para fazer, eu gosto muito de fazer essas duas coisas ao mesmo tempo também. Bom, eu acho que eu vou ter que produzir um clipe do Dica com a animação do Gabriel. Acho que é isso que me cabe nesse latifúndio, né? Gente, é isso, né? A nossa live tá uma delícia aqui, né? Mas é isso, né? A gente tinha se programado para fazer em 1 hora, são 1h13 de live, acho que a gente tá bem. Eu digo que a gente tem que trocar nossa roupa de artista para de educador, porque tem reunião. Para de educador, é verdade. Voltamos agora, Quem vamos teve aula fazer comigo reunião. hoje sabe que eu não estava vestido assim. Eu já fiz a roupa de manhã, porque eu sabia que ia ser dia de reuniões e live, né? Daí então eu coloquei uma camisa, pus uma blusa e tal. Mas legal, vamos voltar a roupa de educador, fazer reunião com o Lu Gomes agora, lá na biblioteca, né, online ainda. Eliseu Gui, chegou atrasado, parabéns pela geografia, um parabéns público aí para todo mundo. Mais um amigo nosso aqui, colega nosso, acabou de passar na geografia da Unicamp, é motivo de festa, é mais uma das histórias que a gente gosta de contar, né? Então é isso, sejamos as nossas melhores histórias, sejamos as nossas melhores notícias, né? É isso. Então, agradecido, Emily, obrigado pela parceria de sempre. O ciclo começa sexta-feira, acompanhe o trabalho de Dica, acompanhe o trabalho de Gabriel, Dica, calma. Tá acabando a bateria, eu ia tentar carregar, mas não vai cair não, dá tempo de fechar. Obrigado para todos os participantes. Gá, valeu por ter aceitado participar aqui com a gente também e topar esse trabalho lindo que você fez e a entrega que você deu nesse trabalho. É isso, gente. Vou desconectar aqui e tchau. Agradecer aí todo mundo que colou, a galera que a gente tinha divulgado, valeu mesmo. Tem certeza que deseja encerrar seu vídeo ao vivo? Fiquei na dúvida, sem certeza, mas vamos encerrar, né? É isso, encerrar.